Olá, muito boa noite para todo mundo. Quando o Bem-TV cantou na Palmeira de Licuri, avisando que a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV estava chegando na fazenda da Roseira, a turma acendeu a fogueira e ficou esperando a nossa reunião novidadeira, que agora já pode começar com a recitação da prosa brideira do dia. Com a mudança da estação e a volta das águas, o companheiro fazendeiro já pode acreditar na previsão de que agora não demora mais quase nada para o capim rebrotar e enverdecer de novo as invernadas. Já a respeito do andamento da negociação e do rumo que será tomado pelo carretão no eito, não dá para confiar na conversa dos palpiteiros de plantão. E o jeito é escutar quem entende desse riscado. Pois então, para atender a esta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa coluna Mercado Futuro, com o zootecnista Douglas Coelho, sócio-diretor da Radar Investimentos. E no programa de hoje a gente vai tomar conhecimento da situação de momento dos mercados do milho e do boi gordo. Acompanhem. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou sócio da Radar Investimentos e hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de milho e de boi gordo. Bom, o mercado do milho durante essa semana, principalmente em meados dessa semana, teve mais volatilidade. Todos os participantes estavam atentos à divulgação do relatório WASTE sobre oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O relatório trouxe alterações ligeiras, pequenas, mas só a publicação dele já gera uma determinada volatilidade, um determinado estresse durante o dia, né? Ele foi publicado na quarta-feira o pregão estava fechado aqui no Brasil, mas quando a gente olha para os preços de Chicago, eles deram uma oscilada grande durante o dia e fecharam praticamente no mesmo patamar. Quando a gente olha para o mercado externo, acho que todo o mercado está atento, né, ao corredor de grãos, após aquela questão da explosão, né, na ponte da Crimeia, com Putin. Essa tem sido uma questão delicada, a questão do escoamento de grãos naquela região, então todos os participantes estão atentos a informações vindas daquele lado, né? Esse é um ponto de especulação que ocorreu durante essa semana. No mercado interno, aqui no Brasil, a gente tem visto que os produtores, né, têm relutado em entregar o cereal em preços menores, o que trouxe alguma sustentação dos indicadores no mercado físico. Então, o indicador que a gente via mais próximo de 83, 84, hoje está mais próximo de 84, 85 aqui na região de Campinas. Bom, pelo lado do boi gordo, a gente vê um mercado ainda bem pressionado. Essa semana foi mais do mesmo, uma dinâmica de continuação da pressão negativa por parte das indústrias, uma vez que as escalas de abate estão confortáveis. Os nossos levantamentos aqui da Radar Investimentos, a gente vê que boa parte dos frigoríficos paulistas possuem as escalas de abate do mês de outubro praticamente prontas. Isso não gera competição por matéria-prima e nem abre espaço para o frigorífico ter que pagar preços maiores neste momento. Mais uma vez, o destaque tem sido o laço das exportações, o ritmo dos embarques de carne bovina do Brasil nos primeiros dias de outubro tem sido forte. A gente acredita que esse mês também deve ter um desempenho ótimo das exportações, enquanto no mercado interno o escoamento está um pouco mais travado. A gente está vendo um aumento de frequências de promoções, tanto no atacado quanto no varejo, para poder escoar parte dessa carne. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Contem conosco aqui da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Manejando o laço com desembaraço e fazendo pouco do cansaço, a gente vai dando continuação no serviço de apartar o mestiço para embarcação, aproveitando a ocasião para fazer aos companheiros um comentário ligeiro a respeito dos insumos mais usados pelo fazendeiro para engordar seu gado. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer os dados do primeiro levantamento da safra brasileira de grãos 2022-2023 da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bom, ela divulgou esses dados na última quinta-feira, dia 6/10, o primeiro levantamento do acompanhamento da safra brasileira de grãos 2022-2023. A expectativa é que sejam colhidas 312,3 milhões de toneladas. Isso está acima da expectativa inicial, que era de 308 milhões de toneladas, sendo aí um volume 15,3% maior do que a safra passada. Para a soja, a expectativa é que haja um incremento na área cultivada de 3,4% em relação à safra passada, também um incremento na produção e na produtividade,
devendo produzir 152,3 milhões de toneladas de soja no país. A atenção deve ser ao clima, que até o momento ele está contribuindo para o bom desenvolvimento da cultura, mas como a expectativa é que seja mais um ano de laninha, revisões negativas podem acontecer. Para o milho de primeira safra, a área semeada deve cair 1,5%, já para a segunda safra deve haver um incremento na área semeada de 5,4%, e resultando na primeira, segunda e terceira safra, em uma produção de 126,9 milhões de toneladas. A atenção deve estar aos estoques finais, que reduziram em relação ao levantamento de setembro, agora no levantamento de outubro, mas esses estoques ainda estão acima dos observados na safra passada. Esses estoques um pouco mais baixos do que a expectativa deve dar sustentação aos preços do milho aí no curto prazo. Por hoje era isso, obrigado e até a próxima. Enquanto o compadre Zé Vicente vai na frente com a sua gente para avisar na ramada que não demora para chegar a boiada, a comitiva vai fazer uma parada ligeira aqui na beira dessa aguada para retomar em instantes a nossa lida marchadeira. Os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros que ganham a vida na lida de gado, seja no leite ou no corte, volta e meia estão escutando alguém falando que, para ter sucesso na empreitada de melhorar a qualidade genética da sua boiada, o pecuarista precisa saber onde é que ele está atualmente e onde é que ele quer chegar futuramente. Mas para muita gente, a grande dificuldade é saber o que é que o vivente tem de levar em consideração na hora de tomar uma decisão a respeito de como este planejamento deve ser feito. E para dar atendimento a esta precisão, o Terra Viva DBO na TV vai ter agora a satisfação de receber a visita virtual da zootecnista Luísa Mangucci, da Alta Genetics do Brasil, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais. Boa noite, Luísa. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Boa noite, Sidney. É uma honra estar aqui com vocês, falando que a gente mais gosta, né? Que é pecuária, que é genética, que é fazer carne de qualidade para esse mundão afora, né? E que assunto gostoso, né? Ô Luísa, para começar a nossa prosa, o que vem a ser essa ideia de plano genético e por que é que isso é tão importante para o fazendeiro? Sidney, como todos os planejamentos que a gente faz, para um negócio ter sucesso, o planejamento genético ele não pode ser diferente. Então, como o próprio nome diz, plano genético é traçar um planejamento genético. E quando a gente fala de planejamento genético, não é simplesmente selecionar o touro que a gente vai utilizar ao longo da estação de monta ou ao longo dos anos aí produtivos da fazenda. Pelo contrário, o plano genético é você justamente entender onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Aquela linguagem que a gente gosta de trazer mais para os simples. Então, primeiro, entender o que você tem dentro da fazenda, para que através de uma genética, né, mais direcionada para o que você procura, você alcançar os seus objetivos. Então, como um fazendeiro faz um planejamento financeiro, faz um planejamento reprodutivo, faz um planejamento nutricional, a gente também tem que fazer um planejamento genético, para que todo o setor da pecuária consiga ter o sucesso esperado e almejado. Agora, vocês fizeram aí no mês passado, aí na Alta, né, um evento apresentando uma grande quantidade de informações sobre o rebanho de fazendas de várias regiões do Brasil e até do estrangeiro, né? Que dados são esses e qual é a serventia deles? Esses dados, Sidney, é justamente para a gente entender aonde que a gente está. E a partir do momento que você entende aonde você está, você consegue trazer um planejamento e traçar um planejamento para onde você quer ir, né? Então, muitas das vezes a gente é muito imediatista, né? A gente não para fazer um planejamento para entender onde que a gente está, para dali fazer um planejamento estruturado para poder alcançar os nossos objetivos. Então, nesse evento, né, que a gente apresentou no plano, o evento do Plano Genético, nosso primeiro workshop do evento, do programa, a gente apresentou mais de 580 mil dados de desmama de todo o Brasil, né? A gente teve aí dados de mais de 13 estados e 2 países vizinhos, Bolívia e Paraguai.
Então, realmente somando, né, um banco de dados bem robusto para que a gente possa trazer, para que a gente pôde, né, trazer para o mercado um benchmark estruturado. Para quê? Para que o produtor possa mirar nesse benchmark, entender como que ele está perante esse banco de dados e dali saber como que eu posso melhorar. Se eu posso melhorar, o que eu posso fazer? E aí entender onde que ele está, né? Se ele está entre os top 25, se ele está entre a média do nosso banco de dados, justamente para poder trazer parâmetros para ele entender essa visão de onde que ele está. E dali, né, a partir do momento que ele faz essa anamnese, que ele entende onde que ele está, ele vai poder estruturar de uma forma mais ajustada e mais elaborada para onde que ele quer ir. Então, esse foi um programa, né, uma apresentação que a gente fez, nosso primeiro workshop, que a gente apresentou esses dados aí, basicamente de desmama nesse primeiro ano, mas que a gente quer evoluir aí para o ciclo todo da pecuária. Muito interessante. Agora, qual que é a primeira providência que a amiga fazendeira tem de tomar para saber exatamente qual é a condição genética atual da sua boiada? Sim, os números nunca mentem, né? E a gente tem muito achismo presente no nosso ciclo produtivo como um todo, né? Ah, eu acho que a minha bezerrada está desmamando muito bem, eu acho que minha boiada tá terminando bem pesada. Então, muito eu acho e pouco eu sei. Então, através desse plano genético, né, a gente quer trazer justamente mais exatidão para o nosso cliente. Então, ele saber de fato o que ele está desmamando, ele sabe se aquela genética, se aquele touro que ele usou lá atrás está dando resultado ali na desmama. E se ele está evoluindo conforme ele está evoluindo nas orientações, né, nas seleções genéticas que ele está fazendo. Porque de nada adianta eu evoluir minha genética que eu estou implantando, que eu estou implementando na fazenda e não acompanhar se isso está repetindo no campo, né? Então, é muito importante a gente entender o que a gente está colocando e o que está sendo produzido, porque senão a gente está perdendo tempo e a gente está perdendo dinheiro, né? E é muito importante a gente entender isso, que os números eles vão nos trazer o caminho mais correto a seguir e se a gente está ou não no caminho correto, Sidney. Agora, o que é que o criador tem de levar em conta, Luísa, para definir o que é que ele quer para o futuro da sua propriedade? Primeira coisa, Sidney, é parar de perguntar para o vizinho o que ele está usando. Isso é o que a gente mais escuta, o pessoal mais fala para a gente, né? O meu vizinho usou o touro tal e deu bom demais, eu quero usar ele. Ou então, eu vi uma produção do touro tal e eu quero usar ele. Parar com isso e olhar para o próprio umbigo, né? Esse é o melhor caminho, porque ele precisa de entender o que ele tem dentro da fazenda dele, precisa de entender qual que é o objetivo de seleção dele, tudo o que ele tem para poder estruturar, né, e alcançar o objetivo de seleção dele. Então, é muito importante que o pecuarista olhe para dentro do seu sistema, entenda qual que é o seu manejo, entenda qual que é o seu perfil nutricional, qual que é o seu pacote de tecnologia que você está investindo na propriedade, né, em termos de adubação, em termos de reprodução, se você está fazendo uma inseminação, se você está fazendo Resync, Trisync, se você está escolhendo a genética certa para o que você tem. Isso é muito importante, você selecionar a genética de acordo com o que você tem. Porque muitas vezes a gente acaba colocando uma Ferrari para andar numa estrada de terra e o resultado, e a culpa, né, do não resultado é sempre do touro. Então, por isso que a gente precisa de entender o que a gente tem para poder escolher uma genética adequada. E não escolher uma genética e depois olhar para dentro do próprio umbigo. Então, o planejamento genético ele é muito mais do que simplesmente escolher um reprodutor para a estação de monta. Ele é você entender os seus números, né? Entender o que você está produzindo ali e traçar um caminho ali através, em cima desses números que você analisou, para onde que você quer ir. Então, é muito além do que olhar foto, do que olhar pedigree, do que olhar DEP. É você olhar para dentro do sistema como um todo. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Luísa, o plano genético de uma fazenda tem um fim, um ponto de conclusão, assim que o trabalho, a gente pode dizer que o trabalho está feito, o pecuarista não precisa mais pensar nisso? Não. Infelizmente, isso não é uma receita de bolo e também não existe uma receita de bolo e também não existe
tempo para terminar. A não ser que você queira terminar a sua criação, né? Mas, do contrário, o plano genético ele deve ser estruturado todos os anos, como todos os planejamentos que devem ser feitos dentro de uma fazenda para que ela tenha a sua lucratividade garantida. Então, acho que tudo que a gente está falando é visando uma maior lucratividade e o plano genético, ele é uma ferramenta para que você consiga alcançar e otimizar a sua lucratividade, Sidney. Muito bom, Luísa, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Vamos ver se a gente proseia mais vezes, né? Tá bom? Com certeza vai ser um prazer. Muito obrigado. Grande abraço para você e para toda a turma da Alta e até a próxima. E veja a seguir, com o trabalhador brasileiro gastando os últimos dinheiros do salário, a negociação no mercado pecuário está equilibrada, mas o avançamento do calendário e o aumento na oferta de gado terminado já estão ameaçando empurrar de novo o carretão na descida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Com o mestiço já escondendo a costela e mostrando o viço, a gente dá seguimento no serviço novidadeiro com a apresentação da situação de momento do nosso mercado boiadeiro. Conforme a gente tem falado aqui com frequência e os companheiros e companheiras boiadeiros têm bem sabedência, o mercado pecuário brasileiro está sendo influenciado por dois grupos diferentes formados pelos frigoríficos do país inteiro, com uma turma lidando na exportação e outra só aqui no nosso próprio terreiro. Pois o que tem para ser contado é que, com o calendário ainda na metade de abertura do mês e o recente pagamento do salário ao trabalhador empregado, o movimento no balcão do açougue registrou um ligeiro aumento nesses dias recentemente passados. O resultado foi um amansamento na negociação e na nossa praça boiadeira, o carretão, que estava desembestado na descida da ribanceira, passou a andar numa toada mais sossegada e a cotação até melhorou em algumas das principais regiões de comercialização do país. Também por conta disso, no mercado de carne sem osso, no atacado, os preços tiveram uma alta de 0,3% nos últimos 7 dias, contados desta quinta-feira passada para trás. Sendo que o dianteiro, que é mais demandado pelo povo por ser menos caro, subiu 0,7%. No mesmo período considerado, o comércio varejista de novo andou em rumos desencontrados, com o valor médio dos cortes comercializados caindo 1% nas Minas Gerais, 0,3% em São Paulo e 0,1% no Paraná, enquanto o Rio de Janeiro registrou aumento de 0,6%. A questão é que, com o avançamento do tempo, as boiadas engordadas na segunda rodada do confinamento já estão chegando no mercado e o comprador vai aproveitar a situação para retomar a pressão baixista em cima da cotação. Além disso, o companheiro boiadeiro, que é fornecedor de gado para o setor exportador, também está tendo outro motivo de preocupação, que é o comportamento da China. Nestas últimas semanas, o gigante oriental, que é o maior comprador mundial da nossa carne bovina, diminuiu fortemente as suas encomendas e manobrou para reduzir o preço do produto. Aí, sem saber o que é que pode acontecer, os grandes frigoríficos rebaixaram preventivamente o valor do boi qualificado para exportação, que agora está sendo negociado a R$ 290 aqui em São Paulo. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas, com o boi subindo em 7 dessas praças, mas caindo em 6, enquanto a vaca teve 4 altas e 2 baixas. No sul da Bahia, o macho aumentou para R$ 276 e a fêmea para R$ 266, a prazo e livre do Fundo Rural. No Espírito Santo, o boi avançou para R$ 273 e a vaca para R$ 263. Já no norte do Tocantins, o macho escorregou para R$ 263. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi melhorou para R$ 268. Mas em Dourados, o macho caiu para R$ 268. Em Três Lagoas, o boi voltou para R$ 263 e a vaca para R$ 243,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho melhorou para R$ 251 e a fêmea para R$ 241,50. Já no norte do estado, a vaca recuou para R$ 256. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com o macho indo a R$ 271 e a fêmea a R$ 261.
No sul do estado, o boi arribou para R$ 276. A região norte foi para o lado contrário, com o macho sendo derrubado para R$ 268. No mesmo trieiro foi o Triângulo Mineiro, onde o boi desandou para R$ 261. E no noroeste do Paraná, o macho subiu para R$ 285,50, mas a fêmea caiu para R$ 256. Eu sou boiadeiro de profissão e a macega na invernada não me obriga a fazer parada nem desviar do trieiro, porque tocar boiada para mim é obrigação que nem precisa ser combinada, né? Pois outro dia me perguntaram de onde é que eu tiro inspiração para fazer poesia das coisas do sertão. E eu respostei que não sabia. Mas depois pensei e campei no meu sentido e cheguei à conclusão de que essa lida versejadeira está plantada no meu coração. E agora eu estou convencido de que ela é a verdadeira razão da minha vida. Estas prosinhas rimadas que são recitadas todo dia no fechamento da nossa apresentação foram criadas com a inspiração de quem já correu muito chão por esse sertão afora, proseando, assuntando, aprendendo e vivendo a verdadeira cultura sertaneja brasileira. E para não deixar o tempo corroer essas memórias, uma parte dessas histórias está ajuntada e publicada nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão fazendo carreira nas rodas boiadeiras e violeiras do Brasil inteiro. Se o companheiro e a companheira quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou toda a coleção, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E fechando com a recitação deste verso a nossa apresentação do dia, a gente se despede aqui do povo desta freguesia, deixando feita a promessa de voltar com uma nova função do Terra Viva DBO na TV, segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.